E aí, gente, tudo bem? Eu sou Simone Puio e hoje eu vou mostrar para vocês com mais detalhes como é feita uma amostra e mostrar a importância dela para que o nosso trabalho fique bem feito e consiga um resultado adequado com o que a gente planejou. E é isso. Se vocês gostarem do vídeo, dá um like aí, se inscreve no canal se quer saber mais coisas sobre tricô, crochê e crochê keynesiano, porque vão vir outras técnicas logo logo. E ativa o sininho se quiser saber tudo em tempo real. Isso aí. Beijão. Olá, pessoal! Essa é uma das videoaulas, na minha opinião, mais importantes do canal, porque nós vamos aprender uma técnica que facilita o nosso trabalho, que nos poupa tempo. E é muito engraçado como a visão da maioria das pessoas é exatamente o oposto. Sim, eu tô falando de amostra, fazer amostrinhas. As pessoas me dizem, eu não gosto, eu não sei, eu não me dou bem com matemática, eu não tenho paciência. Só que esses 10, 15 minutos perdidos com essa amostrinha nos eliminam fazer uma peça inteira, a peça não sair do jeito que a gente quer, ficar larga, ficar apertada, ficar curta, simplesmente porque não sabíamos como o fio iria se comportar com aquele ponto, como o fio iria se comportar naquela agulha, ou simplesmente porque não conhecíamos o fio. Então, a amostra é uma coisa muito importante. E o tipo de amostra que eu vou ensinar aqui para vocês nem é uma amostra correta. Em países onde o artesanato é presente na cultura, vocês conseguem perceber como a variação de fios do mercado é maior e como tem muitos tipos de material para a confecção dos fios. As amostras não são amostrinhas assim desse tamanho pequenininha, são amostras 10 por 10 em geral ou num padrão específico, e então elas são lavadas e blocadas. Para quem não sabe o que é blocagem, tem no meu Instagram, nos destaques, uma forma de blocagem, vocês podem dar uma olhada para entender um pouco, mas aqui no canal também surgirão vídeos com técnicas de blocagem. A blocagem, basicamente, a gente lava ou borrifa, umedece a peça, dependendo do material do qual ela é feita, e então colocamos alfinetes ou prendemos num lugar para que seque, de forma que fique tudo esticadinho, da forma que tem que ficar, nem de mais nem de menos. E aí isso é muito importante para pontos com laçadas, pontos lace, né? Pontos que tem detalhes que sem esse estiramento da peça, eles ficam escondidos. Pontos que tem um acabamento com uma beirada, por exemplo, com pontinhas, é necessário que se coloque um alfinete em cada pontinha para que ele seque daquela forma e fique com aquela forma e se aproveite todo o trabalho que foi feito em cima daquela peça. A amostra que eu estou propondo para vocês é muito mais simples, não é nem perto disso. A amostra que eu proponho e que eu costumo usar, já que eu trabalho praticamente sempre com os mesmos fios, então eu sempre faço amostra, porque uma amostra deste fio com este ponto é diferente de uma amostra deste fio com a mesma agulha, mas com outro ponto, ou de pontos iguais com agulhas diferentes. E eu percebo até mesmo diferença nas amostras conforme o dia em que eu estou trabalhando. Às vezes o meu ponto está um pouco mais solto, às vezes ele está um pouco mais rígido. Então, eu sempre faço essas pequenas amostras. E em alguns casos, nós já temos, por exemplo, eu teria aqui já anotado, porque eu já anotei um pouco antes de começar o vídeo, eu já anotei que esses 10 pontos desse fio Alice da Círculo
com a agulha 9, sim, a agulha 9 circular, porque essas agulhas circulares eu geralmente acabo usando números muito maiores do que usaria das retas. Não sei se é porque o ponto talvez aperte um pouquinho quando chega no fio, não sei. Não importa. O que importa é a tua agulha e o teu fio com 10 pontos, quantos centímetros deu? O meu trabalho com esse fio, com essa agulha, deu 8,5 centímetros. Eu terminei a minha amostra e eu dei uma esticadinha nela, assim, ó. Eu faço uma esticadinha assim, 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 porque eu não vou lavar, eu não vou blocar, mas se ele for um fio com tendência a alargar, isso aqui já vai fazer diferença nele. Eu fiz isso e ele ficou com 8,5 centímetros. Eu poderia medir também a altura das carreiras, né? Que 2, 4, 6, 8, 10 carreiras deram 6 centímetros. Então, 10 carreiras igual a 6 centímetros. Isso é um dado importante, mas como eu vou fazer uma gola e a nossa gola vai ser tecida assim, essa gola curta, a gola comprida e o cachecol vão ser tecidos nesse mesmo ângulo. Eles não vão ser tecidos assim. Aqui como sendo o início e o fim, aqui como sendo o pescoço e aqui como sendo a parte perto do queixo. Porque eu não gosto desses acabamentos do início e do fim para a gola. Eu prefiro fazer a gola dessa forma. Além disso, acho o ponto mais interessante, acho que alonga o pescoço usar o ponto Santa Clara dessa forma em golas. Na nossa gola curta, que é o que nós vamos fazer com esse fio, eu preciso, a medida da circunferência da gola, eu medi a minha cabeça e coloquei mais uma medida extra para que fique uma gola folgadinha, soltinha. Então, a minha cabeça deu 55 centímetros e eu coloquei uma circunferência de 64 centímetros para a gola. Só que esses 64 centímetros vão ser formados nas carreiras. Então, eu vou poder medir tranquilamente ao longo do trabalho até chegar nesses 64 centímetros. O que me importa agora são esses 8,5 centímetros aqui, porque eu resolvi que a altura da minha gola, a minha gola do queixo até a base do pescoço, eu decidi que ela vai ter 11 centímetros. E aí, aqui é uma regrinha de 3. Mas se vocês têm dificuldade com regrinha de 3, me chamem, me ajudem, me peçam ajuda. Ou também dá para pensar de outras formas. Vamos lá. Eu quero que a minha gola tenha uma altura de 11 centímetros. Eu quero que ela, sim, tenha 11 centímetros. Eu sei que 8,5 centímetros são 10 pontos. Então, eu faço a regrinha de 3, que é multiplicar estes dois e dividir o resultado por isso aqui. Então, eu sei que 11 vezes 10 vai dar 110, e 110 divididos por 8,5 deu um número 12,94, se não me engano. E eu arredondei para 13. Então, 13 é o nosso número chave. 13 é o número de pontos com os quais trabalharemos. E aí nós só precisaremos nos preocupar com fazer meia dos dois lados bonitinho, não perder pontos, deixar de fazer um ponto no início ou no meio ou no fim da carreira para que fique com acabamento bonito. E aí lá no final, quando a gente vai medir, a gente mede. Quando chegar com 64 centímetros, ou mais ou menos, isso é uma escolha tua, aí a gente arremata e costura.
todos esses vídeos já estão no canal. Vocês já podem fazer essa peça, até mesmo sem essa explicação da amostra que eu estou dando agora. E ficou dúvida disso aqui? Olha como é claro. Como parece mais claro, já que os números são pequenos. 10 pontos deu 8, aqui tem 10 pontos. 2, 4, 6, 8, 10. E aí deu 8 centímetros e meio com esses 10 pontos. Tá? Ó, 8 centímetros e meio. 8 para 8 centímetros, entre 8 centímetros e meio e 11 centímetros, são 2 centímetros e meio. Basta que a gente meça aqui mais 2 centímetros e meio. Quantos pontos dariam mais 2 centímetros e meio? Vocês estão enxergando que são exatamente 3 pontos? 3 pontos. Ou seja, 10 pontos mais 3 pontos, 13 pontos. A nossa conta está correta. Com números grandes, essa regrinha de 3 facilita muito. Mas se vocês precisarem fazer isso aqui, ó. A minha amostra deu 6,5 centímetros. E eu tenho que 90 centímetros de busto. Vai vendo quantas vezes 5 cabe dentro de 90. Demora mais? É mais trabalhoso? Sim, mas aí tu vai conseguir do mesmo jeito fazer essa peça. E se tu precisar de ajuda, deixa nos comentários, fala comigo no direct do Instagram, sabe? Me chama que eu ajudo. Agora, o que eu vou fazer é desmanchar ou colocar, como eu fiz essa amostra há pouco tempo, o fio ainda tá bonzinho, ó, tá legal. Então, eu vou aproveitar o fio. Se a amostra fosse lavada, blocada, eu não usaria. Se a amostra tivesse sido muito feita e refeita, eu não usaria, porque o fio fica feio. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a gola curta. Então, vocês estão prontos para começar a tecer? Vamos lá? Vem comigo!